Uma palavra breve, e até a mensagem é exatamente sobre brevidade, né? Sobre o tempo, né? Então, certa autoridade romana, né? Chamado Sêneca, né? Uma pessoa que foi de grande importância no Império Romano, um escritor, um intelectual da época, ele falou a seguinte frase: muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem muito tarde que estiveram ocupados demais fazendo nada. E é interessante quando nós falamos sobre passado, presente e futuro, porque nós estamos falando exatamente sobre a vida. Estamos falando exatamente sobre a brevidade da minha vida e da sua vida. Uma quantidade de anos que temos a possibilidade de viver aqui na terra, de 70, 80, e vamos colocar aqueles mais abençoados, vamos assim falar, chegam a 100, cento e poucos anos, mas enfim, todos nós temos um tempo determinado aqui na terra. E aqui sendo que ele fala sobre algo interessante, que quando nós passamos muito tempo no passado, ou somente no passado, nós perdemos a vida. Quando nós não paramos no presente, nós perdemos a vida. E quando nós ficamos demais no futuro, temendo o futuro, nós perdemos a vida. Então o grande segredo é viver aqui o hoje, entendendo que o passado passou e que o futuro ainda não chegou. E a grande significância disso é que Tiago, ele fala em Tiago capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, que a vida, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago está falando que a nossa vida é como um vapor que sopra e logo vai embora. É como a relva também, que o sol vem e seca e logo também desaparece. O salmista, ele fala no Salmo 103, versículo 15 e 16 o seguinte: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. É interessante quando paramos para poder pensar sobre a brevidade da vida, aonde nós depositamos o nosso tempo. E quando eu falo sobre depósito, eu falo exatamente sobre investimento. Na realidade, o maior investimento é a maior e a melhor e a mais valiosa moeda que nós podemos investir é o nosso tempo, porque tempo tem o significado de vida. Tempo significa vida. Um minuto vivido significa um minuto a menos na existência, apesar de eu ter vivido ele. E isso quer dizer que se eu não cuidar do meu tempo, e se você não cuidar do seu tempo, se nós não colocarmos o nosso tempo no local apropriado, com as pessoas apropriadas, fazendo aquilo que se deve fazer, nós vamos estar perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus. Eu queria que você parasse para poder pensar bem rapidinho aí, o quanto você tem entendido sobre essa gestão do teu tempo. O quanto você tem percebido que o seu tempo tem passado e às vezes você tem aquela sensação de dizer assim, poxa, parece que eu não estou fazendo nada, ou então, poxa, parece que o dia está passando muito rápido, quem dera eu tivesse 48 horas no meu dia, quem dera se eu tivesse 72 horas no meu dia, para poder fazer tudo aquilo que eu quero e que eu preciso. E é interessante que o salmista, ele continua no Salmo 144, no versículo 4, dizendo assim: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. E quando nós falamos sobre vaidade, nós falamos sobre beleza, nós falamos sobre ter um estilo, e como é verdadeiro isso? Quando nós olhamos há um tempo atrás, você que já tem a quantidade de tempo já bem avançada, você e eu que já estamos aí acima dos 40, você que tem os seus 30, 20, você começa a perceber que o seu tempo tem passado e aquilo que era tão bonito, que era tão vistoso, começa a não ser tanto. E o salmista, ele fala sobre esse passar do tempo, sobre guardar o nosso tempo em lugares que são temporários, que são temporais, guardar a nossa vida e utilizar a nossa vida naquilo que vai passar logo.
Para pensar um pouquinho também hoje sobre isso. E aqui o momento não é de trazer pesar sobre a vida, não, muito pelo contrário. Eu acredito que a palavra de Deus, ela traz reflexão, ela traz projeção, ela faz com que a gente pense, com que a gente possa mudar a nossa perspectiva de vida. Eu quero te convidar a você sair do lugar que você se encontra hoje, porque talvez você tenha dedicado a sua vida, está dedicando a sua vida talvez a um trabalho que você não deveria mais estar dedicando, porque você lá dentro sabe que não deveria estar nesse trabalho. E aqui eu não estou dizendo para você sair do seu trabalho, mas eu estou falando para você pensar sobre isso. Ou talvez você está em ambientes que não deveria estar andando, fazendo coisas que não deveria estar fazendo, dedicando o seu tempo a coisas que não vão te acrescentar, mas muito pelo contrário, está te roubando. Eu acredito muito que essa falta de percepção, falta de entendimento, falta de consciência da temporalidade, da afinidade do tempo, da efemeridade da vida, ela faz com que a gente desperdice, com que a gente não aproveite a nossa vida. Sabe qual é o meu convite hoje para você? É que você possa começar a aproveitar a sua vida dia após dia, momento após momento. A minha vontade aqui é passar para você tudo aquilo que está, ardendo no meu coração, para dizer para você: ei, tem uma vida que está correndo, tem uma vida que está acontecendo, tem coisas que estão ao seu redor, que merecem tanta atenção, que merecem tanto valor, como por exemplo, algum familiar seu, como por exemplo, o teu filho, a tua filha, como por exemplo, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, enfim, talvez pessoas que estão tão perto, mas estão tão longe de você, ou seja, aquele que não consegue enxergar a finitude da sua vida, aquele que não consegue remir o seu tempo, entender que está passando o tempo, ele começa a viver uma vida sem propósito, uma vida sem significado. E coisa ruim é você acordar sem sentido para a vida. Não sei se já passou por isso, eu já passei por isso. E como é ruim você acordar e dizer assim: meu Deus, para que eu acordei hoje? Para que eu estou saindo de casa hoje? Pelo amor de Deus, para onde é que eu vou? Porque eu não estou sentindo nada, eu não sinto um calor naquilo que eu faço, eu não sinto vontade de fazer aquilo que eu tenho feito meus dias a dias, e enfim, a palavra de Deus, ela fala para que nós venhamos examinar a sucessão dos nossos dias. A palavra de Deus, ela fala em Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, contabilizando o meu tempo e entendendo que esse tempo passa e que ele não volta, e que ele vai deixar de existir. Quero te convidar a você sair do seu lugar hoje, de paralisação. Eu quero te convidar, vocês que está alojado, você que está ali paralisado naquela culpa do passado, naquela vergonha daquele pecado, naquela angústia de viver lá atrás ali, daquilo que você fez. Quero te convidar a você sair do seu lugar também de muito medo, de muita ansiedade, porque você tem andado preocupado demais com as coisas que podem vir a acontecer, e você tem vivido numa suposição de vida, você tem vivido não a vida que Deus planejou para você, mas você está tentando a todo custo controlar todas as coisas e fazer com que tudo aconteça da forma como você quer e da forma como você pensa, sabe? Eu acredito sim que todos nós precisamos nos esforçar para viver. Às vezes a gente pensa que eu e você podemos pensar que viver a vida, vou viver a vida de qualquer jeito. Não, meu irmão. Se você não for intencional, se eu não for intencional na minha vida e escolher aquilo que eu estou fazendo, escolher aquilo que eu vou fazer, escolher e intencionalmente estar com as pessoas que eu preciso estar, realizando aquilo que eu preciso realizar, a nossa vida fica, sem graça, fica preto e branco. Eu acredito que nós precisamos viver para um algo. Deixa eu te falar uma coisa. Viver para um algo que tem sentido. Viver para a eternidade. Eu não sei se você vai concordar em falar comigo onde você está aí hoje, mas eu quero te convidar a você falar simplesmente assim: eu preciso viver para a eternidade. Você precisa hoje, eu preciso hoje escolher deixar de viver para esse tempo que é tão
curto. A eternidade, ela precisa nortear a vida do cristão. Se você hoje está aqui, você entende que é cristão, ou então você diz assim, pastor, eu não sou cristão, também não tem importância, porque você é uma vida tal qual qualquer outra vida. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto você não entender que existe um amanhã, um momento depois dessa vida, você vai viver essa vida como se fosse somente um momento qualquer. Mas quando você começa a compreender que Jesus, ele promete tantas coisas para a nossa história, para a nossa vida, que existe uma vida após a morte, que existe um paraíso, que existe um céu, que existe um local que Jesus, ele está nos aguardando, que ele está, a palavra de Deus fala lá em João, que ele foi para o céu, sentar à direita de Deus Pai, e ele foi preparar um lugar para mim e para você. Enquanto nós não vivermos essa realidade da eternidade, nós não vamos viver bem. Ou seja, dar significado a essa vida significa compreender que a vida, ela é curta, a terrena, mas que existe uma vida longa, que é a eterna, que pode ser iniciada aqui hoje, aí onde você está hoje, simplesmente por uma decisão de viver, por uma escolha minha e sua. No Salmo 90, versículo 9, diz assim, uma parte dele fala assim: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ou seja, nessa vida é muito mais importante não perder tempo. Ou seja, os nossos anos, eles passam tão rápidos assim como um pensamento acabou de passar pela tua cabeça. Olha como o ano está passando tão rápido. Olha como hoje, já você olha para trás e diz, pô, já passou o ano todo, já passou tudo isso, já passou todos esses dias. E talvez você olhe assim, eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, vivendo da mesma forma, reclamando das mesmas situações e não tenho mudado nada. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você possa mudar completamente a sua vida, para que você possa sair do lugar que você está e você possa viver o sobrenatural de Deus. Eu quero declarar para a sua vida aqui hoje, que Deus, ele tem um sobrenatural para você, ele tem um sobrenatural para a sua vida, e tudo que você precisa é abrir o seu coração para que ele possa, entrar com a vida dele. Eu gosto muito de declarar sobre a vida das pessoas, a vida de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, que a vida de Deus será tudo em ti, tudo para ti. Eu quero declarar que a vida de Deus será simplesmente o teu pontapé inicial para uma nova história. Eu quero declarar que para a tua família você vai começar a viver os melhores dias na tua casa. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai começar a viver para a eternidade. E Jorge, o que a gente precisa aprender para poder viver essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que é uma vida para a eternidade? Em primeiro lugar, eu preciso entender e aprender que eu preciso valorizar o que deve ser valorizado. Parece besteira, né? Parece meio sem nexo, meio repetitivo, mas nada disso. Na realidade, nós, como seres humanos, temos a tendência de não valorizar aquilo que é digno de valorização. Eu não sei se você já passou por alguma história, mas eu me lembro muito bem que às vezes, né, e vendo assim, amigos do colégio, até mesmo comigo quando eu era menino, não é aquele negócio daquele amor platônico, não é daquele amor ali, né, que batia, e na realidade aquele mexer, né, da adolescência, e às vezes a pessoa que você estava afim, não estava afim de você, aquilo que você mais queria, não te queria, aquilo que você mais desejava, nunca chegava, e talvez até aquela menina, aquele menino que era afim de você, talvez, né, você não queria, não estava nem vendo, né, e aqui eu estou trazendo uma ideia somente daquilo. Quantas coisas na nossa vida nós deixamos de valorizar, como por exemplo o tempo com os nossos pais? Quantas coisas na nossa vida nós estamos deixando de lado, como por exemplo o tempo com os nossos filhos? Às vezes dedicamos tanto tempo a tantas coisas e perdemos aquilo que é essencial. Por isso, verifica o que realmente é importante, prioriza o que é importante, deixa claro para você aquilo que é importante. Sabe por quê? Foi tanto assim que Deus, ele veio na forma de Jesus aqui na terra, para valorizar o que era importante para ele, eu e você. Em segundo lugar, eu quero te falar que nós precisamos aprender, nós precisamos compreender que nós necessitamos nos apegar àquilo que é eterno.
Isso é algo que eu gosto muito de falar, porque tudo aqui na terra é passageiro. Tudo aqui na terra é, sabe, muito rápido. Nosso tempo é muito rápido. Sabe, tem pessoas que são apegadas muito ao dinheiro e economizam e nunca usam o dinheiro que tem tanto. Não conseguem usufruir de uma viagem porque só acumulam. Não consegue sair com a família porque só estão ali acumulando. Tem pessoas que são apegadas à vaidade. Aqui eu não estou pregando para que sejamos feios, não. Venhamos produzir, venhamos fazer tantas coisas, nos vestir, nos perfumar, enfim, comprar roupa. Não é problema isso, mas o problema é quando isso ele sobe de nível, ele está acima de um grau de prioridade, quando eu priorizo mais essas coisas que são terrenas e passageiras. Será que somos apegados aos bens materiais? Será que somos apegados aos imóveis? Será que somos apegados ao dinheiro? Será que você é apegado ao seu carro demais? Será que você o que você é apegado demais aqui na terra? O que é aquilo que você não deixa que ninguém toque? O que é aquilo que se falar você já se dói? O que é aquilo que você simplesmente não está conseguindo largar na sua vida? Isso é necessário você prestar atenção e entender melhor. Mas também precisamos aprender para poder viver essa vida, uma vida para a eternidade, de que nós precisamos viver o dia de hoje como se o amanhã não fosse existir. Sim, algumas músicas falam sobre isso, alguns poemas declaram isso, muitos locais na Bíblia falam sobre isso. E o que eu acredito poderosamente é que nós precisamos viver esse dia com mais intensidade, saborear o dia. Eu queria te convidar a você saborear o seu dia. É muito normal nós andarmos no automático, nós não sentimos mais o aroma das rosas, nós não paramos para ver mais as paisagens, nós não temos mais tempo para conversar realmente com as pessoas, olhando no olho, sabe, tendo aquele momento realmente de atenção, sabe, de ser centrado naquilo que estamos fazendo. Estamos sempre ou no celular e assistindo uma aula, fazendo um curso e ao mesmo tempo pensando em outro lugar, e enfim a nossa vida acaba passando. Sabe, eu quero te convidar a você saber apreciar um louvor. Eu quero te convidar a você valorizar as roupas que você tem e não necessariamente sempre comprar uma nova. Eu quero te chamar a atenção para que você possa olhar para aquela comida que você come e poder saborear essa comida, a você viver uma presentificação, a você viver o dia de hoje. A palavra de Deus, ela fala para nós não andarmos ansiosos com o dia da manhã, porque a cada dia acaba o seu próprio mal. E eu quero te convidar a você viver essa vida. E eu acho lindo porque o escritor de Eclesiastes, Eclesiastes 12, 13, ele fala sobre isso. Ele fala sobre um grande aprendizado que existe na vida. E ele fala o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Aqui Salomão falando: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Gente, não existe nada mais importante do que guardar Deus no coração. Deus é a própria eternidade, e sem Deus nós simplesmente perecemos. E hoje à noite eu quero te convidar a você sair da brevidade para a eternidade. Sair da brevidade para a eternidade. Como, Jorge? Fazendo uma oração de coração, chamando Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida. É quando você parar hoje, sim, e declarar essa oração, que eu faço todos os dias essa oração, uma oração de arrependimento, acreditando sim que Deus ele é capaz de mudar a minha vida como foi. Então eu quero te convidar nesse momento, você fechar teus olhos onde você estiver, e que você possa de todo o teu coração fazer essa oração, chamando Jesus, porque a palavra de Deus nos garante que quando entregamos nossas vidas a Ele, confessamos Ele como Senhor e Salvador e cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. E ser salvo significa sair da brevidade para a eternidade. Então feche teus olhos e ora comigo assim, dizendo: Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, o meu coração, tudo que tenho e tudo que sou.
me arrependo de todos os meus pecados e te confesso hoje como meu único Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus Cristo, entra na minha vida. Amém, amém, amém.